E aí, gente, olha quem voltou! Uhul, voltei, estamos aqui, firme e forte. Vamos falar hoje sobre um assunto que gera muita dúvida, principalmente dos nossos clientes, né, Thaís? Isso mesmo. Quando o cliente chega na nossa sala de reunião e a gente fala, vamos automatizar a sua casa? E ele fala, ah, não, dá muito trabalho, ah, eu não sei mexer com Ah, eu ligo a tecnologia. Alexa só e pronto. Enfim, né? E a gente sabe que muitas vezes o cliente acaba ficando sem automação porque até o arquiteto não tem tanto conhecimento sobre o que a automação pode fazer, né, na vida do cara, na casa dele, na vida dele. Então a gente está aqui hoje para desmistificar muitas coisas, para aprender de fato como especificar, como fazer, né? E quero agradecer, antes de qualquer coisa, a Hitachi Ar-Condicionados, nossa patrocinadora oficial Do aqui do podcast. podcast, né? E também ao Arquitesc também, que contribui aqui para que esse podcast possa vir ao ar toda quarta-feira às 16 horas. E vamos que vamos, sem mais delongas, eu quero apresentar aqui para vocês o Alan. Na verdade, eu vou deixar ele se apresentar. Bom, vamos lá então. Eu sou Alan Lacar, sou engenheiro da Dome Casa Inteligente, que é uma empresa especializada em automação residencial, som ambiente, home cinema, rede de internet, tudo que envolve tecnologia para casas e empresas, a gente mexe um pouquinho ali. E sou marido da Isabela, que é arquiteta. Eu vi que você já foi garçom, motorista de Uber. Já, Meu como Deus. todo bom engenheiro, né? A gente tem que trabalhar um tempinho de Uber ali, né? Senão não valida o diploma. Então, até finalizar a carreira ali, já trabalhei em várias áreas já. E depois de um tempo acabei caindo ali no mundo da automação residencial por coincidência, né? E graças a Deus me encontrei e caminhei bem aí nesse. E é casado com uma arquiteta. Casado com uma arquiteta também. Então você tem know-how para falar disso aqui. Você vai ter as duas visões, né? Tenho. Aham. Tem o lado dela, né? Sim. Então ela sabe alguns problemas ali de lojas e tal. Isso aqui não é legal, isso aqui é legal. Então a gente vai ajustando e ela também sabe o nosso, né? Tipo, tal arquiteto mandou um projeto assim, ou aconteceu isso na obra. Então a gente tem os dois lados aí pra gente tentar ir melhorando a forma que a gente trabalha. E pra gente começar, Alan, a pergunta de milhões. Automação e controle. Tem diferença? É tudo a mesma coisa? Ah, eu vou Não. pôr um controle na minha casa, só uma Alexa. Todo mundo acha que automação é Alexa, né? Aham, Que é o sim. que tá em alta hoje. Sim. Mas vamos lá. A Alexa, na verdade, ela é um acessório, né? Ela não é automação. Você pegar uma Alexa, plugar ela na tomada, pedir para ela ligar uma luz, alguma coisa assim, ela não vai fazer. Então, ela vai controlar os dispositivos de casa inteligente, por exemplo, que você tem Adoro na sua esse nome, casa. casa inteligente. A gente pensou nisso no nome da O empresa. nome da empresa. Na hora que você falou Dome Casa Inteligente. Legal, né? Então, na verdade, a Alexa ela é um dispositivo de controle que Isso. auxilia na automação? Aham, sim. Ela traz praticidade, né? Ela Uhum. tem algumas limitações, mas ela traz ali mais praticidade pra gente. Automação é algo que funciona sozinho, né? Então, por exemplo, controle é justamente o que diz o nome. Quando você pega o controle da televisão, aperta o botão, ela liga. Então, quando você abre um aplicativo no celular para ligar suas luzes, pede para Alexa, isso aí é uma forma de controlar algo. Automação é, por exemplo, eu chego aqui nessa sala para gravar um podcast, eu abro a porta ali, ele já prepara toda a iluminação, ele sabe a temperatura que está o ambiente, ele fala, opa, tá quente, e ele já liga o ar-condicionado para que a gente grave aqui numa temperatura tranquila. Ou até mesmo, ele sabe que eu estou chegando pela localização do GPS do meu celular, e ele liga isso antes, ele fala, opa, o pessoal tá vindo aqui, tá quente, 30 graus a sala, vamos jogar para 23. E aí na hora que você chega, ela já está climatizada. Então são coisas que funcionam sozinhas, né? É quase a casa dos Jetsons, né? Para quem é um pouquinho mais antigo, vai saber do que eu tô falando. Acho que é o sonho de qualquer pessoa que tem TDAH, né, não, Thaís? Nem só com TDAH, Meu né? Acho Deus, que eu não preciso otimizar a lembrar de desligar o ar-condicionado, nem de. Ele já detecta o meu celular
e liga. E isso é uma das questões que muitas pessoas desconhecem. Eu estava com um cliente na segunda-feira, agora, na sala de reunião, para o projeto de uma casa, e eu falei sobre a automação, e ele falou, não, eu não me dou bem com tecnologia, eu não vou saber, eu não vou lembrar de apertar o botão para avisar que eu estou chegando em casa. Eu falei, não, é justamente isso, a automação faz isso por você, né? Você não precisa lembrar de ligar, né, o botão. Isso, ela justamente é para pessoas que não se dão bem com tecnologia que a automação é o ideal, né? Então ela vai tirar todo aquele monte de coisa que a gente tem que fazer. Eu já cansei, assim, de ir em casa de clientes que o pessoal vai lá e faz aquele home cinema, aquelas caixonas de, assim, profissional mesmo, né? Coisa que o cara gastou quase 100 mil no cinema e ele não liga, porque ele precisa de um controle para ligar o aparelho de som, um controle para ligar o aparelho da TV a cabo, um controle para ligar o Apple TV, um controle para ligar a TV. Então, no fim das contas, ele pega só o controle da TV, liga e assiste só na TV. Porque ele não sabe mexer em tudo aquilo. Isso sem contar que tem que trocar HDMI, o aparelho de som tem HDMI também e fica muito difícil. Então, pela automação, a gente traz essa praticidade para que fique mais fácil o uso ali, né? Ó, um exemplo que foi um case nosso, eu tenho uma cliente que ela gosta muito de assistir jogo de tênis, né? Então a gente colocou no celular, então tem lá escrito tênis. Na hora que ela bate o dedo, ele liga a TV, ela tem um filho que joga videogame, né? Então se tiver em outro HDMI, ele já volta para o HDMI certo. Ai, que sonho. Liga o aparelho da TV a cabo e coloca no canal que passa o jogo de tênis que ela gosta de assistir. Então, apertou ali e já vai direto pro lugar certo. Então, você personaliza. A gente personaliza. A gente brinca, é o modo vovozinha, né? Aquela avó que ela só assiste SBT, alguém vai lá e mexe na TV, na hora que ela liga tá aquele chiado, não tá passando SBT, ela nunca mais vê até alguém voltar. Sim. Então, aí você fala, mas minha avó não mexe no celular. Da mesma forma que a gente consegue colocar isso no celular, eu também consigo colocar no interruptor que ela entra na sala. Então vai ter um botão lá escrito SBT. Ela aperta o botão lá e ele já vai pro canal que ela quer assistir. Já liga no volume que ela gosta da TV, então já fica da forma que ela assiste. Isso ela sem ter que pegar celular, sem ter que pegar controle, apertou ali e já funciona. Que legal. Que E quando começou a ficar mais popular a questão da automação, não era tão simples, né? Eu me lembro que vinham controles, assim, e que a gente realmente tinha que ficar pensando muito para usar e, né? Então, que legal, a coisa tá bem simples, né? Aham. E, Alan, conta pra gente quais os tipos de automação que existem, porque eu acho que essa é uma dúvida de muitos arquitetos e também de muitos clientes. Eu acho que esse podcast não será assistido só por arquitetos, né? Mas também Sim. por clientes finais. Como saber quais existem e que tipo de automação serve para mim, para minha casa ou para o meu cliente, né? Como que a gente indica, como que a gente faz, o que a gente tem que deixar no projeto? Uhum. Tá, vamos lá. Entre as linhas de automação, hoje a gente tem desde produtos de entrada, né, até automações premium. Então, e cada... Quando você fala produtos de entrada, você está falando mais acessíveis? Isso, aham. São aquelas linhas mais a gente chama de do it yourself, né, que é faça Sim. você mesmo, que é aquele interruptor que você entra na internet e compra o interruptor, vai lá e instala, né. Para alguns casos, cai super bem esse interruptor. Às vezes é uma sala simples, só tem 2, 3 pontos de iluminação, e vai cumprir com o propósito, né? Mas quando você coloca isso em larga escala, você pega uma casa de 1000 metros, por exemplo. Se você coloca vários desses dispositivos, ele acaba não funcionando tão legal. Às vezes, justamente pelo cliente, por exemplo, ter esse monte de tecnologia, um aparelho de som, TV, aparelho de TV a cabo, são automações ali mais limitadas. Então, elas não vão trazer tanta facilidade ali para quem for usar. Agora, em casos menores ali, ela tem um custo mais baixo e funciona super bem, cumpre com o propósito. Certo. Uhum. E quais os tipos que existem no geral, assim, que você falou que vai dar de entrada até avançada, deu uma, Aham. A gente deu uma aula pra gente aqui. por exemplo, hoje a gente tem os dispositivos Wi-Fi, que eles funcionam baseado na nossa rede, né?
quando a gente tem um dispositivo Wi-Fi, é super importante a gente ter uma rede bem distribuída na casa também, né? Então, acontece muito da gente usar só o modem da operadora, você às vezes está lá naquele quartinho do fundo da casa e fica caindo, entrando no 4G, no 5G, né? Então, se você coloca um interruptor inteligente lá que é o Wi-Fi, não vai funcionar porque a rede não chega direito nele. Então, é bom a gente ter uma rede bem configurada. A maioria já caindo um pouco na parte técnica, né? Hoje a gente tem aquelas redes 2.4G, 5G. Sim. Normalmente os aparelhos de IoT, que a gente chama, né? Eles funcionam a maioria em 2.4G. Então é legal a gente ter uma rede só para eles, para não pesar. E aí a gente tem que fazer essa configuração também. E você recomendaria esse tipo de automação para o Wi-Fi mais para as casas que já existem e querem adaptar uma automação? Ou você até recomendaria para uma casa que está sendo construída do zero? Eu acho que vai muito do tamanho da casa, do investimento que o cliente quer fazer. Certo. A gente também tem linhas premium que tem tecnologias sem fio que vão funcionar super bem também para casas maiores. Então, vai muito do perfil do cliente, do que ele precisa. O legal é estudar cada caso a caso, né? E então aí não dá para dizer que a automação por cabeamento é melhor que o Wi-Fi? Não, são diferentes. Eu queria saber isso aí. Eu sempre comparo muito com carro, né? Então não adianta você pegar uma pessoa que tem 4 filhos e dar um conversível para ele de 2 lugares. Não vai fazer o que ele precisa. Então, às vezes, um conversível é um baita de um carro, só que não vai cumprir o propósito que ele precisa, né? E aí você pega uma pessoa que precisa de uma caminhonete para carregar peso e você vai lá e dá um sedã, que ele não vai conseguir colocar tudo que ele precisa, não vai aguentar carregar peso, enfim. Então, a gente precisa entender qual que é o caso para indicar o produto certo para o cliente. Tá, e esse entender, então, como é que é o caso, a gente volta lá atrás no parte do projeto. Aí entra as dores dos arquitetos. Como especificar isso? Em que momento que a gente entra em contato com a automação para poder já desenvolver esse projeto? Porque imagino eu que hoje isso chega para você já na fase final. O projeto da casa já está pronto, o interiores também. Vamos automatizar. Acontece muito. Tem muito cliente que vem atrás e fala, a gente já fechamos o gesso, queria orçar automação. Mas, gente, já passou bastante do tempo, né? Então... Qual é o momento certo de procurar automação? O ideal, no mundo perfeito, você fez o projeto luminotécnico, projeto de circuitos, e aí a gente vai fazer o projeto elétrico depois, né? Fazer dimensionamento de cargas e tal. Então, de automação tem que entrar antes para a gente compatibilizar, porque a automação é relacionada à iluminação, né? Então, a gente tem que saber quantos circuitos tem na casa para a gente saber o que vai automatizar. E feito esses dois, daí sim a gente vai para o projeto elétrico. Bacana. Então ele fica entre a iluminação e o projeto. Ali. Isso, o ideal entre a iluminação e o projeto elétrico. Aí tem muitos casos que o pessoal fala, mas meu cliente não vai automatizar, não quer automatizar. Mas a gente consegue fazer de uma forma que daqui 5 anos fique possível dele fazer essa automação. Então hoje tem sistemas que a gente consegue... tanto por ter alguns dispositivos Wi-Fi, quanto até caso o cliente queira ir para uma automação cabeada, mas não agora, daqui a alguns anos. E a gente faz uma infra já prevendo isso, né? Então a gente pode tanto fazer uma infra centralizada, inclusive ele traz até um pouco de economia, porque a infraestrutura da automação ela é mais simples do que a convencional. Então, claro que você tem o custo dos equipamentos depois, mas a parte de cabeamento, ela é mais barata. Então, às vezes você acaba diminuindo um pouco o custo ali e depois você só vai ter o custo para implementar os equipamentos de automação. Ou a gente faz de uma forma que o que tem um custo mais pesado para ir para um Wi-Fi, isso considerando uma automação premium, claro, né? A gente faz na parte cabeada e deixa essa infra em espera. E o que dá para seguir no Wi-Fi, a gente faz também, só que também precisa de uma infra, no mínimo, uma fase neutra no interruptor, mas para a parte de ar-condicionado ali, que se a gente vai fazer no sem fio acaba subindo muito o custo, é legal fazer no cabeado. Então são infras ali que a gente vê previamente. E aí a gente vai alinhando pelo projeto, né? Então por isso que é legal a gente entrar no começo. Sim.
E assim, Alan, o que dá para automatizar? Eu sei que o céu é o limite, mas eu queria que você falasse um pouco, justamente porque vai entrar aqui, vai assistir até um cliente final que não entende muito bem o que a automação faz. Ele acredita que a automação é só, Alexa, acende a luz. Então, assim, qual é o poder da automação? O que ela pode fazer por você? Eu sempre falo que, na verdade, a automação ela ganha tempo pra gente, né? Então, ela vai agilizar a sua rotina para que no fim do dia você tenha mais tempo para fazer mais coisas, seja atender um cliente a mais, passar um tempo com a família, ir numa academia. Então, ela vai trazer mais praticidade para a gente. E aí, as coisas mais comuns que o pessoal costuma colocar na automação é TV, ar-condicionado, iluminação, aparelho de som, essas cortinas, persianas, essas coisas mais simples, né? Mas a gente pode colocar, por exemplo, toda a parte de segurança, então ela já faz integrada. Por exemplo, a gente está fazendo um prédio comercial onde o cliente vai chegar com o carro, a gente já faz um cadastro prévio do cliente, ele lê a placa do carro, e aí a automação vai liberando o acesso para o cliente já chegar. Então a gente ali acabou, isso caindo já para o lado comercial, criando uma economia para o cliente. Ele não vai ter que ter alguém para liberar esse acesso, né? Então, o cliente encosta, fala, opa, é o carro da Denise, da Thaís. Já libera, você já entra com o carro, vai chegar um alerta para pessoa, para recepcionista, né? Em vez dela ter que ir lá abrir, ela já prepara um café, uma água, já deixa tudo ali que o cliente gosta e já recepciona ele melhor, né? Então a gente acabou ali, ele vai entregar um produto melhor pro cliente dele e com menos mão de obra, digamos, né? E o cliente vai sentir uma experiência muito bacana. Exatamente. Ele já vai chegar sendo recebido pela empresa, né? Falando dessa questão do ganho de tempo, até tem um vídeo que você postou fazendo o comparativo da casa com automação e da sem automação. Acho que aquele lá do interruptor. Eu não me lembro se é do interruptor, mas um que você tá cheio de caixa na mão e aí ele chega e vai ligar a TV e tira as coisas e faz aquela rotina do cidadão, do dia a dia, né? Do dia a dia ao chegar em casa, como é que a questão do ganho do tempo ali é uma diferença muito bacana. Até eu fiquei assustado com aquele vídeo, né? Porque a gente sabe que ganha tempo, mas eu nunca fiz as contas de quanto. E um amigo meu falou, cara, você já fez a conta de quanto tempo você gasta levantando e apertando o interruptor? Eu falei, não. Aí ele falou, faz. E ele nem tinha automação. Foi a primeira coisa que ele pensou. Eu trabalho há 5 anos aí na área e nunca tinha parado para pensar. Eu falei, nossa, verdade, vou fazer um teste, né? E fiz o vídeo, eu falei, nossa, até eu fiquei surpreso. Aí eu falei, eu tenho que postar. Então foi coisa de... Eu fiz toda a minha rotina ali de chegar em casa, deixar as compras, ligar o ar-condicionado, ligar a TV, sentar para assistir uma série em 40 segundos com automação. Sem automação, se não me engano, deu 1 minuto e 30. Então, quase o dobro do tempo, né? E agora imagina quando a gente replica isso em toda a rotina da pessoa. Vou trazer dois exemplos aqui. Eu atendi um casal e... por algum motivo, eles tinham a neném e por algum motivo aquela neném só dormia na sala. Então, a mãe tinha que ir lá fazer a neném dormir na sala. Ela tinha uns 3 meses mais ou menos, então eram várias sonecas no dia, né? E aí, fecha a cortina, com a neném chorando, fecha a cortina. Ela gostava de música de niná, ruído branco, né? Tinha que colocar a música para tocar. Apagar todas as luzes, ligar o balizador do corredor, porque ficava muito escuro. Aí no quarto dela, ligava o ar-condicionado em 26 graus, fechava a veneziana, e o flapzinho do ar-condicionado é bem no berço, então tinha que ajustar ele para cima. E iam 5 minutos para fazer tudo isso, né? Aí eu perguntei para ela, falei, como você faz? Ela falou, faço isso, isso e aquilo. Eu falei, legal, fui lá, fiz a programação, olhei para ela, falei, fala assim, a hora da Isis, Alexa, a hora da Isis dormir. E ela fez, e aí preparou todo o ambiente. Ela olhou e falou, nossa, então foi ali uma tarefa que ela faz no dia inteiro, eu acabei ganhando ali só dessa tarefa ali uma meia hora de vida para ela, uns 40 minutos. Isso para uma mãe ali de um recém-nascido, gente, é tempo para ela ir lá no banheiro, lavar o cabelo, descansar, dormir. Meu Deus, o tempo é valiosíssimo para uma mãe de recém-nascido. Então, quando a gente replica isso em toda a rotina da pessoa, a gente acaba trazendo uma praticidade ali muito maior, né? Então, a ideia é mais ou menos essa. Isso vale também para o corporativo.
Eu atendi uma construtora de outra cidade, lá da região de Londrina, construtora grande. E eles tinham uma arquiteta contratada que ela chegava às 8 horas, ela tinha outras funções, mas ela chegava às 8 e tinha que ligar todo o decorado. E ela demorava 1 hora para ligar o decorado e mais 1 hora para desligar o decorado. Então pensa, você tem uma profissional contratada, formada, que você está pagando, e 25% do tempo dela, do salário dela, é para ligar e desligar botão. Uhum. Então, a gente colocando isso na automação, ela pode fazer o que ela realmente tem que fazer. Então, acaba agilizando. Isso fora, entre outras questões. Por exemplo, lá na empresa a gente trabalha com a automação da Cenário. Cenário hoje é uma das principais automações que a gente tem no mundo, e ela é uma automação brasileira. Então, ela também se adapta ao mercado brasileiro, porque a gente tem nossas particularidades, né? E dentro da parte de automação, ela tem alguns sensores. Então, por exemplo, você pega uma empresa, ela faz todo esse controle de ar-condicionado, então deixando ali o ar-condicionado, por exemplo, em horário comercial, o ar-condicionado fica em 23 graus. Após o horário comercial, ele vai desligar. Mas caso alguém fique para trabalhar mais tarde, ela identifica que tem alguém naquele lugar. E é legal porque ela consegue perceber se você só voltou num lugar para pegar sua carteira porque você esqueceu, ou se você está sentado lá trabalhando. Então ela sabe se você está passando ou se você está ocupando o espaço. Que legal. E aí ela mantém ligado. Ela também consegue trabalhar o ciclo circadiano, né? Uhum. Vocês vão saber melhor que eu os benefícios, né, disso. De cor. Então, por exemplo, chega lá o colaborador para trabalhar na empresa às 8 horas da manhã e aí você liga aquela luz branca forte, o ar-condicionado não tá legal. Então ele já trabalha com o olhinho fechado, já levanta, vai no banheiro, não rende tão bem. E aí a automação, ela, na verdade, altera o tom da luz ali, da iluminação, para que faça esse ciclo, né? Então ele vai trabalhar melhor, ele começa com uma iluminação amarela, depois ela vai para uma iluminação branca e vai voltando para a iluminação amarela. Isso aí vai atingir ele também na parte do sono. Então ele vai dormir melhor, no outro dia ele vai estar melhor, ele vai trabalhar melhor. Então são ali benefícios, né? Então a gente traz mais produtividade para os nossos colaboradores. E aí a automação que faz esses ajustes sozinha. Show, show demais. Gente, eu adorei essas dicas, principalmente a do sensor, porque aí acaba com aqueles problemas. Apaga a luz, desliga o ar-condicionado, principalmente para quem tem criança em casa, né? Sabe uma coisa, Thaís, que nem meu carro é um carro já mais tecnológico e tudo mais. E uma coisa que eu uso muito e que eu nunca, né, antes desse carro, eu nunca tive um carro tecnológico, então nunca senti necessidade de ter, porque eu nunca tive. E agora que eu tenho, eu falo, como que eu vivia sem isso, né? Porque são as praticidades. Então, eu consigo... sabe aquela história? Você sai do carro, será que eu fechei o carro? Será que... Sabe assim? E aí, tudo pelo celular. Então, eu abro o celular, eu fecho o carro pelo celular, eu ligo o ar-condicionado dele pelo celular, sabe? Eu vou pro carro daqui a pouco, então eu ligo o ar-condicionado, deixo lá uns 15 minutos o ar para eu chegar e o carro tá fresquinho. Então, são coisas, né, que nada é uma automação do carro, no caso, que é o que você faz na casa. E eu quero aproveitar aqui para dizer, a gente tem aqui, ó, a Hitachi, tá até aqui na TV, ó, né? A Hitachi, ela tem os aparelhos de ar-condicionado da Hitachi, são super tecnológicos. Então, ele, por si só, ele já tem essa programação de detectar se você tiver com celular, né? A 1,5 km, acho que você programa até a distância, ele desliga. Se você está chegando, ele liga. Então, e aí você pode ligar isso num sistema de automação da casa como um todo, né? E ele já tem ali toda... A gente faz a integração do sistema. Isso, essa é a palavra, integração. Né? Então, e a gente tem não só os aparelhos da Hitachi, né, de ar-condicionados, que já tem essa... Eu tô falando isso porque às vezes a pessoa vai comprar um ar e compra um ar-condicionado tal. O mais barato. Sendo que ela já pode comprar um aparelho que já vai integrar melhor com essa tecnologia, né? E o mesmo serve para até máquina de lavar louça, né, geladeira, enfim, coisas que a gente antigamente não olhava para essa situação, tem Wi-Fi, não tem Wi-Fi? Sim. Né? E hoje é uma coisa que a gente já tem que, na hora de comprar, já começar a se antenar, né? Você pra mantém tecnologia.
a casa mais atualizada, né? Isso. Tem muita gente que vai, constrói a casa, o cara tá fazendo a casa dos sonhos hoje, né? E aí daqui 5 anos, você tem uma casa sem automação. Então você vai ter uma casa desatualizada. Aí no fim das contas, às vezes a casa dos sonhos é a casa das cavernas, né? É igual... fazendo comparativo com carro de novo, né? Mas, por exemplo, você pega um carro hoje sem ar-condicionado. Hoje, se não me engano, você nem acha para vender, né? Nem sei se tem muito. E ninguém compra um carro sem ar-condicionado hoje. Agora, se você volta aí 10 anos atrás, gente, era super comum você comprar um carro sem ar-condicionado, né? Eu até lembro que tinha aquelas... Você olhava um carro para comprar, estava escrito completo menos ar, né? Então... E hoje ninguém compra. Aquilo lá perdeu o valor. Região... Será que daqui uns 5 anos a casa sem automação também não vai perder valor? Sim. Então são coisas ali a se pensar, né? Eu acredito que sim. E esse mundo maravilhoso, muito lindo, mas tem custo. Tem. Hoje ainda é um custo muito alto. Você comentou dos produtos Faça Você Mesmo, que a gente sabe que tem um custo acessível. Mas pra gente... Eu sei que é difícil mensurar, né? Mas, assim, para termos uma base, uma referência, ou como é que funciona o seu trabalho também, você faz uma assessoria, ou eu, leiga, consigo fazer uma estimativa prévia, ou, enfim, fale, assim, valores, não valores reais, mas médios, né? De como é que funciona seria interessante se você conseguir trazer algo do tipo, olha, para eu automatizar uma casa com sistema básico de luz, ar-condicionado e tal, num apartamento aí de 60 metros quadrados, quanto gastaria? Eu acho, hoje em 2025, né? E nós estamos em março de 2025, né? Bem claro, né? Porque daqui a 10 anos alguém vê esse vídeo. Fala, tá errado o valor, né? Você não sabe se o equipamento ficou mais em conta ou se a inflação mudou totalmente nessa perspectiva, né? A gente costuma dizer que dá algo em torno de 2% do valor da obra, né? Só que isso traz uma valorização do imóvel de até 7% do valor da venda. Lembrando que o valor da venda é muito maior do que o valor da obra, né? Então você tem ali um ganho de... É um investimento, né? Você vai trazer uma valorização. 2% do valor da obra. Isso, muito barato. Isso considerando uma automação premium, que é a linha que a gente trabalha. Sim. Mas você mencionou, por exemplo, de um apartamento ali de 60 metros, sendo um pouco generalista ali, eu acredito ali coisa de 5 mil a 10 mil reais, você faz algo legal também, que é controlar a iluminação, ar-condicionado, televisão, às vezes colocar uma fechadura eletrônica, que você consegue pelo aplicativo liberar mesmo sem, chegou minha mãe em casa e eu não tô lá, você já libera o acesso. Então, vai muito do que a pessoa precisa, do que ela tem na casa, né, mas dá para fazer coisas bem legais ali com um valor não tão alto. Excelente, porque muita gente tem esse mito na cabeça de que a automação é muito caro. Então é legal a gente trabalhar com valores, assim, e, né? Alan, é isso, a gente não tem mais interfaces complicadas. Hoje as interfaces, elas estão intuitivas, então você explicou isso muito bem. A vovó pode utilizar apertando um botãozinho, né? A gente também não tem função desnecessária, né? Porque eu acho que antigamente, e é engraçado, antigamente, tipo 4 anos atrás, né? A gente tinha funções desnecessárias realmente na automação. Era muita coisa para pouco, sabe o tal do muito cacique para pouco índio? Né? E a coisa se simplificou ao ponto de você não precisar nem dar um treinamento para o usuário, certo? Não, é super simples. Vou dar um exemplo. Eu tô aqui com o meu relógio, um clique para desbloquear, mais um clique para abrir o aplicativo. O que vocês querem fazer? Olha lá, tá escrito ali, gente, iniciar reunião, ligar ar, desligar ar. Ele vai desligar o ar lá, não sei onde está ligando. Ele já está desligado, já desligou. Se eu aperto iniciar reunião... A esposa já manda mensagem. Conforme eu fui falando, foi mudando ali a cor do... Às vezes eu vou fazer demonstração para clientes, do nada meu WhatsApp toca, né? A Isa manda um fantasminha assim, né? A casa tá funcionando sozinha. Mas é exatamente isso, né? Então, assim, com 2 cliques eu consigo preparar todo o meu escritório para receber um cliente, mesmo eu sem estar lá, né? Então, já liga o ar-condicionado, coloca uma musiquinha, controla a iluminação, e na hora que eu chego lá já tá tudo pronto. Legal. Então,
E existe problema de compatibilidade entre marcas e aparelhos? Sei lá, eu tenho uma TV da LG, uma bem pouco. Geladeira da Samsung. Bem pouco. O ideal é que seja tudo da mesma marca? Normalmente, coisas da mesma marca vão funcionar um pouco melhor ali. Elas acabam integrando isso até pelas... O próprio fabricante faz para que funcione melhor, né? Mas, por exemplo, quando você trabalha algumas linhas de automação, elas controlam dispositivos diferentes, né? Então, eu tenho 3 marcas de ar-condicionado, 2 marcas de TV, enfim. Então, no geral, a gente não precisa trocar muita coisa para... Pode ser a TV que você tem, o ar-condicionado que você tem, a iluminação que você tem, e a automação ela vai acabar controlando de qualquer forma. Legal. Gostei. Tudo muito lindo, funcionando maravilhosamente a minha casa, mas e a manutenção disso tudo, Alan? Como é que funciona? Só a hora que a Alexa desconfigurou. Eu falo Alexa, né? Porque é o geral. Como é que funciona? Tem que ter uma periodicidade ou só de fato quando aperto comandos que não devo e acabo desconfigurando? Que cuidados que o usuário precisa ter para que essa manutenção, essa estabilidade, vamos dizer assim, de todo o sistema ele se mantenha? A parte de manutenção acaba indo muito da qualidade do equipamento. Então, equipamentos ali inferiores, às vezes costumam dar mais manutenção. Mas, em muitos casos, quando não é nenhum problema no equipamento, tipo, queimou, alguma coisa assim, a gente consegue fazer uma manutenção remota quando precisa. Então, às vezes, é algum ajuste, o cliente trocou de internet e teve que fazer alguma configuração ali diferente. Então são ali os ajustes que a gente precisa fazer e pelo menos na cenário que a marca que a gente trabalha conseguimos fazer tudo isso de maneira remota. Então eu não preciso ir até o cliente, eu acesso ali e já faço toda a configuração que precisa. Então a gente ajusta ali, coisa rápida, prático, super tranquilo, e ele já volta a usar normalmente. Excelente, melhor impossível, né? Quero pôr tudo na minha casa. Mas eu acho que todo mundo que assistiu esse podcast vai querer olhar diferente para automação a partir de hoje, né? Alan, muito obrigada. Se você que está assistindo tem alguma dúvida, você pode mandar lá direto no Instagram do Alan, da Domi. Fala pra gente qual que é o seu @. É Domi Automação, o @. Domi escreve DHOME. E manda uma mensagem, marca um horário com a gente está com um showroom novo, todo automatizado, então fica mais simples, né, pra gente fazer as demonstrações, mostrar para o cliente como que vai ser. É uma casa com automação completa, sistema de som, tem sala de cinema, tem tudo, então a pessoa vai lá e entende o que a automação vai fazer por ela. Ela vai viver e experienciar de fato o que os benefícios de se ter uma casa automatizada. Que legal. E é isso, a pessoa que tiver pelo menos a curiosidade de ir lá conhecer, experienciar isso, manda um direct no teu Instagram. Isso, só dá um oi, a gente marca. Para quem quer tirar alguma dúvida para cliente, né? Então entra em contato, a gente pode marcar uma reunião prévia. Tem cliente que não gosta, né? Quer que o arquiteto cuida de tudo, mas se quiser fazer uma reunião prévia para ver as possibilidades, a gente pode fazer também, alinha tudo e deixa da melhor maneira possível. E para quem não é daqui de Maringá, nós estamos no Maringá, no Paraná, também pode mandar um direct lá para você, para tirar dúvidas. Com certeza. Né? Podem deixar comentários aqui, embaixo aqui do vídeo, no canal do YouTube, pode deixar comentário pra gente, que assim que a gente vê, a gente pode responder vocês, a gente faz a ponte aqui entre o Alan. E é isso, eu queria agradecer, Alan, imensamente. Aqui tem uma lembrancinha para você desse momento, oferecimento da Hitachi Ar-Condicionados e Fora do Cubo. A gente tem um lema aqui que acender a vela do outro não apaga a nossa. Exatamente. Então, é um presente cheio de significados, é isso que você fez aqui hoje, né? Trazendo conhecimento. E a gente agradece imensamente sua presença e toda a sua partilha. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Denise. Obrigado, Thaís. E é isso, gente. É isso. Obrigada, Hitachi Ar-Condicionados, Arquitesc, e até a próxima, quarta-feira que vem às 16h. Tchau, tchau.